Oi, gente! Alô, você ligadinho aqui na telinha da TV Tarobá. Bom dia, hein? Começa agora mais um programa Canção e Viola e também o Hora de Adorar, hein? Para você acompanhar dois programas bem bacanas aqui, né? Então, você que é meu convidado para aumentar o volume da sua TV e chamar a família aí para curtir neste sábado gostoso o Hora de Adorar e também o Canção e Viola. E para falar do Hora de Adorar que nós vamos estrear hoje, nós estamos reestreando, né? Nós tínhamos ele na grade de programação aos domingos, agora nós vamos ter aqui juntinho com o Canção e Viola no sábado. Vem aqui Claudecir Felipe, olha só o nome, Claudecir Felipe. Tudo bem? Você tá tudo bom, jóia? irmão? Graças a Deus. O Claudecir é um amigo que está me ajudando nesse projeto do Hora de Adorar, tem me apresentado aos pastores, aos cantores, aos levitas de uma maneira geral. Nós estamos visitando as igrejas, não é isso? Bom dia, meu amigo. Bom dia, Avaí. Bom dia, nossos espectadores, nesta manhã maravilhosa. E hoje uma grande estreia em Avaí. Grande estreia. Hoje nós vamos ver o céu descer em algum lugar aí na cidade. Deus quiser, né? E nós teremos aí, a partir de agora, gente, um quadro bem gostoso aqui da música gospel, juntinho com a gente aqui, onde nós vamos conhecer as igrejas, falar um pouquinho do trabalho das igrejas, de tudo aquilo que eles fazem para as comunidades, porque fazem e muito. E hoje nós vamos estrear numa igreja super especial, né? Que é um milagre de Deus, né? Verdade, Avaí. Nós estaremos hoje na comunidade ID com o apóstolo Sérgio e a bispa Cíntia. Ali verdadeiramente foi um milagre aquele lugar. Vocês vão conhecer este milagre a partir de hoje. Verdade. E olha, gente, você que ainda não participou, você vai curtir aqui e logo, logo nós vamos aí na tua igreja também, tá certo? Nós andamos gravando já vários episódios, né? Nós vamos procurar você, tá bom? E vamos surpreender, não é mesmo? Verdade, nos aguardem, estaremos aí. Será uma surpresa para você e o nome do Senhor será glorificado. Deus abençoe a todos. E acompanhe aí a estreia do programa Hora de Adorar pela TV Tarobá. Isso mesmo, e a música vai ficar por conta também de um cantor maravilhoso, Felipe Mesquita Santos. Vocês curtem a partir de agora, Hora de Adorar. Bom dia a todos os telespectadores, é um prazer enorme estar com vocês aqui, desse programa maravilhoso, ter essa oportunidade, nesta manhã, estar com vocês aqui no Hora de Adorar. Então, eu sou o Felipe Mesquita, como eu já disse, e sou um cantor, né, gospel, então gosto muito de adorar, de exaltar o nome de Deus, e vou contar para vocês um pouco da nossa trajetória, da onde a gente surgiu, como que surgiu as canções, as composições das músicas, os lançamentos, as histórias, desde quando a gente começou. Eu quando tinha 5 aninhos de idade, o meu pai, pastor, né, o apóstolo Sérgio hoje, ele me colocou em cima do altar da igreja assim, com 5 aninhos de idade. Ele falou assim para mim: Felipe, escolhe um instrumento que você deseja tocar. E eu, assim, estava indeciso entre bateria e teclado, né? Mas o teclado porque tinha um monte de botãozinho ali assim, eu era meio fução, né? Então eu acabei escolhendo o teclado. E mal sabia que era um instrumento um pouco difícil de aprender, né? Ainda mais com 5 anos de idade. E ele me colocou na aula de teclado, né? Comecei a aprender todos os dias ali, né? Ele insistia para mim estar ali estudando aquele instrumento, né? E quando eu completei 7 anos de idade, eu já estava tocando em casamento, a marcha da noiva, sabe, a marcha nupcial. Estava lá tocando em casamento, eu vesti o terninho com 7 aninhos de idade, né? E tocava a marcha nupcial ali, né? E a gente começou a entrar no mundo da música bem cedo, né? E aos 7 anos mesmo, né, na nossa igreja, houve uma necessidade de estar um novo tecladista, né? Então, assim, aí meu pai falou assim: Felipe, nós não temos mais um tecladista na igreja. Eu preciso que você use o pouquinho que você tem, isso com 7 anos de idade. O pouquinho que você tem, eu queria que você já pudesse já se comprometer com o ministério de louvor na igreja. Para mim, assim, foi
muito bom, né? Só que eu era o menor dali de todas as pessoas que estavam ali no ministério, né? 7 anos de idade. Eu comecei a ingressar nesse mundo, né? E hoje eu tenho 30 anos de idade, ou seja, faz 23 anos que eu estou no mesmo Ministério de Louvor, né? E aí já comecei a desenvolver outras áreas, né? Como aprendi violão, né? Bateria, guitarra, e comecei a ser um pouco apaixonado também por cantar, onde eu entrei no mundo dessa música, porque ficou mais fácil, porque como a gente começou a ter facilidade com os outros instrumentos, então a gente começou a ficar mais afinado, né? Porque você já tem sensibilidade com as notas, então a gente começou a ficar afinado e eu falei assim, nossa, achei legal cantar. Eu comecei a cantar e aí começou a surgir as composições. As composições surgiu em momentos específicos, sabe? Acho que todo um compositor, eu acho que vai me entender, porque as composições, né, elas são assim algo que vem de dentro para fora, sabe? Então assim, momentos que você está passando, enfrentando, e você escreve aquele momento. Então muitas vezes foram momentos de secreto com Deus ali, estava tendo orações com Deus ali, momentos que eu tive ali falando com Deus mesmo. Então eu pegava meu violão, entrava no quarto ali e começava a ali falar com Deus através de canções, e canções, não canções já prontas, canções novas. E eu falei assim, nossa, ficou legal isso aí. Tem muitas músicas que eu falo assim, que Deus me permitiu tirar desse quarto, e tem músicas que Deus falava assim comigo assim, ó, Felipe, essa música é só entre eu e você. Então, tipo assim, tem música que ficou só lá, sabe? Assim, nossa, essa música fica legal, eu vou ter que anotar. Quando eu saía do quarto, eu esquecia. Aí Deus ministrava no meu coração, não, Felipe, tem músicas que eu vou deixar você sair desse quarto, e tem músicas que vai ser só entre nós. Uma das músicas que eu falo assim, que não é as preferidas, porque todas são filhas, né? Assim, todas são preferidas, né? Eu acho que é uma música que é bem cristocêntrica, que ela chama Quem é Aquele? Né? A música Quem é Aquele, ela fala assim, quem que é aquele que a multidão tem seguido? Quem que é aquele que quando ele que faz milagre acontecer? Quem que é aquele que deixa 99 ovelhas só para encontrar a perdida? Quem que é aquele que todo mundo tem chamado de Salvador? Né? Então eu vou correr para encontrar ele, né? Porque quem que é aquele que morreu na cruz por mim, que nem a morte pôde pará-lo, né? Quem que é esse Jesus, esse lindo Jesus? Então, Maranata, ora vem Jesus. Então essa música fala sobre isso, né? Eu vou cantar um trechinho para vocês aqui, e tem um clipe gravado dela também, né? Ela começa assim: quem é aquele que a multidão o segue, e com sua voz vejo o impossível acontecer? Quem é aquele quando me perco me encontra, e quando o vejo traz de volta a esperança? E quem é aquele que na cruz morreu por mim? E quem é aquele que nem a morte o parou? Mas quem é aquele que meus pecados perdoou? Quem é aquele que o chamam Salvador? Eu corro para te encontrar, quão grande é o seu amor. Maranata, ora vem, estou a te esperar, lindo Jesus. Em uma só voz tua igreja canta, lindo Jesus. Minha alma grita e Yeshua. E quem é aquele que a multidão segue, e com sua voz fez o impossível acontecer? Quem é aquele quando me perco me encontra,
você é tesoureiro ou pastor de igreja, venha conhecer a Logos Bank. Somos uma financeira especializada em fornecer capital de giro e crédito para construções, reformas, aquisições de veículos, equipamentos de som e outros. Com atendimento ágil e sem burocracia para manter seus compromissos em dia. Entre em contato conosco através do WhatsApp 43 991 16 0010 ou clique no link abaixo. Música Zaqueu é algo assim ímpar também, porque na verdade eu estava sendo ministrado através do meu pai, pastor, e ele estava falando sobre a história de Zaqueu. E eu saí daquele culto assim de uma maneira diferente, porque a palavra do Senhor fala que ela se renova a cada dia. Então naquele dia ela se renovou. Quantas vezes eu escutei a história de Zaqueu, né? Uma palavra muito assim comum, né? Todo mundo já deve ter ouvido a história de Zaqueu. Mas aquele dia eu saí com aquela mensagem assim no meu coração, e depois eu novamente peguei o meu instrumento e comecei a falar, né, sobre essa história. E saiu uma composição que ela fala assim: quando Zaqueu estava ali e a multidão veio chegando, e falava assim: ouve-se um som de uma multidão, estava chegando ali o Filho do Homem, e o meu coração bateu mais forte, procurei o mais alto lugar só pra te ver. Empresário, está enfrentando dificuldades com o fluxo de caixa? A Atos Fomento tem a solução ideal para você. Antecipamos sua venda a prazo de forma simples e com taxas acessíveis. Oferecemos diversas modalidades, incluindo antecipação de cheques e duplicatas, conhecimento de frete e capital de giro. Entre em contato conosco no WhatsApp 3321 0010 ou clique no link abaixo. A terceira canção, ela, na verdade, foi uma das canções assim que, quando eu gravei ela, foi uma das canções mais difíceis de gravar, porque a letra dela mexia muito comigo. E
quando eu estava gravando ali, parece que toda hora vinha toda aquela trajetória que eu acabei de contar para vocês, toda a história, porque ela fala assim, o nome da música é Tu És o Dono. E quando você fala assim, Tu és o dono, Deus, de tudo isso, você tem um controle da minha vida, da minha casa, da minha história. Então assim, eu entrego tudo para você, porque eu sei que com você, assim como diz na sua palavra, eu vou voar mais alto, porque os seus sonhos são maiores que os meus, e os seus caminhos são mais altos. Então eu entrego tudo para você. E essa música, ela também mexeu muito comigo. Tu és o dono. Ela começa falando assim: mesmo que eu seja o menor de todos os irmãos, mesmo que eu esteja perdido, Ele vem só pra me encontrar. E no deserto me guiou, de dia com a nuvem, de noite com fogo. Mesmo que a vide não deu seu fruto, eu me alegrarei. Eu não compreendo esse amor que me atraiu, tanto suportou. E se pedir meu coração, te darei, vem habitar. Tu és o dono de tudo isso, tens o controle. A minha jornada o Senhor preparou, restaura o meu ser. Pai, eu entrego todos os meus sonhos, vou voar mais alto. Na minha fraqueza, Tu és o leão que ruge por mim. Mesmo que eu seja o menor de todos os irmãos, mesmo que eu esteja perdido, Ele vem só pra me encontrar. E no deserto me guiou, de dia com a nuvem, de noite com fogo. E mesmo que a vide não deu seu fruto, eu me alegrarei. Eu não compreendo esse amor que me atraiu, tanto suportou. E se pedir meu coração, te darei, vem habitar. Tu és o dono de tudo isso, tens o controle. A minha jornada, Senhor preparou, restaura o meu ser. Pai, eu entrego todos os meus sonhos, vou voar mais alto. Na minha fraqueza, Tu és o leão que ruge por mim. Tu és o dono de tudo isso, tens o controle. Sim, a minha jornada o Senhor preparou, restaura o meu ser. Pai, eu entrego todos os meus sonhos, vou voar mais alto. Na minha fraqueza, Tu és o leão que ruge por mim. Oh, 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 oh.
minha jornada o Senhor preparou, restaura o meu ser. Pai, eu entrego todos os meus sonhos, vou voar mais alto. Na minha fraqueza, tu és o leão que ruge por mim. Na minha fraqueza, tu és o leão que ruge por mim. Na minha fraqueza, tu és o leão que ruge por mim. Que alegria poder estar aqui nesse programa tão tremendo e abençoado, Hora de Adorar, aqui na televisão Tarobá. É um prazer imenso contar um pouco da nossa história, do que Deus fez, do que Ele realizou. Para nós, estamos vivendo um grande sonho, que Deus realmente disse que faria. Para mim, a minha família, meus filhos, hoje tenho o privilégio de ter o primeiro neto, é uma alegria. A nossa comunidade, a comunidade cristãense, fica aqui no Parque Ouro Branco, na Rua Guilherme de Almeida, 312. Eu posso dizer aquilo que realmente está escrito na palavra. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. E Ele tem feito grandes coisas, milagres extraordinários, né? Aqui dentro da igreja vocês vão ver um pouco do que Deus fez, está fazendo e que Ele prometeu fazer. Nós temos uma promessa muito grande a ser realizada nessa cidade. Graças a Deus, né? Deus tem feito milagres extraordinários, né, apóstolo? Amém. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo no programa Hora de Adorar. É uma honra nós fazer parte desse momento e estamos aqui com o nosso coração muito grato àquilo que o Senhor tem feito neste lugar, nesta cidade, na Zona Sul, na Igreja Comunidade Cristã ID. E nós temos vindo aqui para esse lugar cumprindo uma comissão que Jesus ordenou aos seus discípulos, dizendo: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então essa tem sido a nossa missão como igreja aqui na terra do Senhor Jesus. E esse ide, né? A nossa comunidade chama ide. Mateus 28:19. Ide, fazei discípulos. A nossa missão aqui é ganhar as almas e vê-las transformadas. E isso nós temos visto. Famílias sendo transformadas, jovens, adolescentes, crianças. São muitos e muitos testemunhos. Eu creio que esses testemunhos, né, apóstolo, precisa ser editado, Sim. Precisa ser testemunhado do poder e da graça transformadora do Evangelho. O Evangelho transforma, o Evangelho muda famílias, muda o bairro. A Igreja Comunidade Cristã ID, ela mudou esse bairro, ela mudou essa rua. Isso mesmo. A igreja, quando foi implantada aqui, não tinha nada. Os terrenos não valiam nada. Hoje, o lugar mais valorizado aqui do Parque Ouro Branco é onde a igreja se instalou há 28 anos. É o lugar mais valorizado, é o lugar onde Deus mudou toda a perspectiva de um bairro por causa do Evangelho. E nós temos sido um referencial para essa cidade, para esse bairro, porque a nossa igreja, ela não alcança somente homens ou mulher ou jovem. A nossa missão aqui é alcançar famílias e nós temos visto quanto o Senhor tem alcançado, tem transformado casamentos, restaurado vidas e tem se achegado à casa do Senhor. E tudo isso que você viu aqui, milagre, se você perguntar para mim como que Deus fez, eu só posso dizer: o pão de cada dia, a provisão de cada dia. Milagres extraordinários aconteceu, de nós precisarmos de um saco de cimento na construção, passa um bicicleteiro e traz um saco de cimento dizendo: Deus mandou trazer. Né? A provisão de cada coisa que está aqui nesse lugar, de vida, de pessoas, nós só temos que realmente dar honra e glória a Ele. Porque Ele fez, nós fomos só canais que Ele usou para isso. E isso nós temos uma grande gratidão por aquilo que Ele fez, né, está fazendo e continuará fazendo através de nós, né, apóstolo? A nossa comunidade é uma comunidade
familiar. Nós trabalhamos aqui com as famílias, né? E nós trabalhamos com os grupos pequenos, ou seja, as nossas células. Hoje nós temos mais de 100 células esparramadas nesse bairro. E essas células funcionam às terça-feiras. Há um povo que ama a alma, há um povo que ama a família, há um povo que ama o Evangelho, levando o Evangelho a muitas e muitas casas. Nós temos às terça-feiras, né, os encontros das células, né, os grupos pequenos esparramados aqui no bairro. Nós temos também, né, apóstolo, um culto de quinta-feira. Quinta-feira. Né, a campanha do impossível, milagres tem acontecido nesse lugar. Nós temos o nosso culto às 9 horas da manhã aqui na Guilherme de Almeida, 312, às 9 horas da manhã. Pastor Felipe, esse que realmente fez aqui, ele coordena esse culto de manhã, ele e a pastora Duda, e nós estamos aqui no culto da família, às 19 horas, aqui à noite, celebrando uma celebração, louvor e adoração. Você é o nosso convidado muito especial para vir e conhecer essa igreja familiar. Nós também temos todas as quintas-feiras, que acontece juntamente com o culto aqui do Propósito do Impossível, nós temos um curso que é denominado como Escola de Esther. E esse curso é a nível da cidade, onde nós temos outras mulheres de outras igrejas também participando deste curso. E nós também trabalhamos com encontros de mulheres, onde nós levamos as mulheres para uma chácara, para um encontro face a face com o Senhor. Temos o culto das mulheres também, e você é a nossa convidada. Nós gostaríamos de terminar esse momento com a palavra. O salmista, no Salmo 8, versículo 3 e 4, ele diz assim: quando eu contemplo os teus céus, obra das tuas mãos, a lua e as estrelas que estabelecesse, me pergunto, o que é o homem? O que é o homem para que se importa com ele? O que é o homem para que o visite? Sim, Deus se importa com você. E Ele nos visitou por meio de Cristo Jesus, expressando o amor por meio dele. Porque a sua palavra em João 3, verso 16 diz: porque Deus amou a mim, amou a você, de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu deixo essa mensagem de amor ao seu coração, externando o convite de Deus para conhecê-lo e amá-lo no nome de Jesus. E nós estamos aqui como instrumento desse amor. A palavra do Senhor diz que grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso estamos alegres. E o nosso coração se alegra de ver aquilo que o Senhor tem feito neste lugar. E eu quero convidar você que talvez está aí sozinho, triste, desanimado, sem congregar. As portas da comunidade Cristã ID estão abertas para receber você, para acolher você com o amor de Jesus. E nós gostaríamos de terminar dizendo o seguinte: almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Almas, células, famílias. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Tecmix é referência em saúde e segurança do trabalho desde 2011, oferecendo soluções completas para empresas que querem crescer com segurança e dentro da lei. Atendendo Londrina e região, São Paulo, norte e nordeste do Brasil, a Tecmix cuida de tudo para você. Assessoria técnica e jurídica, toda a gestão de programas obrigatórios por lei. Você conta com uma equipe altamente qualificada, formada por médicos do trabalho, engenheiros especializados, advogados, técnicos em segurança, meio ambiente e bombeiros civis. É muito mais tranquilidade para a sua empresa, com suporte no e-social, preparação para fiscalizações, gestão de EPIs, implantação de brigadas de emergência e acompanhamento em perícias trabalhistas. Evite riscos, reduza passivos e mantenha sua empresa sempre em conformidade com a lei. Tecmix, especialista em proteger pessoas, empresas e trazer resultados. Rua São Salvador 197 em Londrina. Fone 3324-5760. E você que está nos assistindo agora, obrigado por ter me ouvido, ter escutado um pouco da minha história.
visto um pouco da nossa trajetória, mas eu tenho um recado importante para você, você jovem que está aí, você que está nos assistindo, sabe? Assim como Deus me entregou um dom, um talento, Deus entregou algo para você também. E assim como diz na palavra do Senhor, na parábola dos talentos, Ele tem entregado dons e talentos para cada um de nós. Um multiplicou, o outro também, mas o terceiro, ele enterrou o talento. E é muito sério quando você enterra algo que Deus te deu. Então assim, não enterre algo que Deus te deu, sabe? Frutifique, multiplique aquilo, e você sabe que você tem um potencial gigantesco. Às vezes não é na área da música, às vezes é em outra área, mas não enterre aquilo que Deus te deu. Multiplique as coisas que Deus te deu, colocou e confiou nas suas mãos, ainda que pareça pouco, mas o pouco nas mãos de Deus, assim como os 5 pães e 2 peixinhos, foram sinais de milagres. Então assim, não enterre o seu talento, ainda que seja pouco aos seus olhos, mas aos olhos de Deus pode libertar uma nação, pode libertar pessoas, você pode ser uma ferramenta tremenda na obra de Deus. Deus abençoe vocês, e eu quero convidar vocês a assistir o nosso último clipe da música Eu Quero Mais, uma música mais agitada, assim, mais pra cima, assim, que a galera da juventude gosta demais. Então assim, convido vocês, fica aí com o clipe da música Eu Quero Mais. mais a tua presença e teu favor. Eu quero mais de ti, Senhor. Preciso de mais a tua presença e teu favor. E eu quero mais de ti, Senhor. Preciso de mais a tua presença e teu favor. E eu quero mais de ti,
Aí, ó, você curtiu a estreia do Hora de Adorar, um espaço bem legal da nossa música, falando do amor do nosso Deus, sempre aqui juntinho com Canção em Viola.